Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a análise do tema que é conjuntos. Quando nós falamos em conjuntos, geralmente as bancas enfatizam as operações envolvendo conjuntos. Mas antes de chegarmos às operações, vamos iniciar com o entendimento da noção de conjunto para que nós possamos entender melhor a sua representação e também relação de pertinência, relação de inclusão, verificar a caracterização de conjuntos importantes, como o conjunto universo, conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto das partes, para que nós possamos, com mais bagagem, com mais segurança, iniciarmos a análise em cima das operações. Vamos lá? O tema é conjuntos. Primeiro falaremos sobre a definição de conjunto, ou seja, noção, né? O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Só que esses objetos são os elementos, que estarão coletados, reunidos, unidos, e isso representa a caracterização de um conjunto. Então, conjunto é uma coleção qualquer de objetos. É uma coleção de elementos. Exemplo. Se eu quiser caracterizar o conjunto dos estados da região Sudeste, como é uma caracterização de conjunto, aqui eu estou listando os estados da região Sudeste, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E se eu quero caracterizar a representação desse conjunto, se é o conjunto de estados da região Sudeste, eu peguei essa letrinha S aqui, que ela deve ser maiúscula, uma letra do alfabeto, coloquei sinal de igualdade, eu abri chaves e comecei a listar os estados que pertencem à região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E quando eu quis finalizar a minha representação, se eu abrir, eu preciso fechar chaves. Tudo bem? No de baixo, eu acabei representando o conjunto das letras do alfabeto. Aí eu coloquei letra A maiúscula para indicar que são as letras do alfabeto. Novamente, sinal de igualdade. Eu abri chaves e comecei a listar as letras que pertencem ao nosso alfabeto, desde a letra A até a letra Z. As letras estão separadas por vírgula, porque os elementos são separados por vírgula. E não pode esquecer, porque isso é muito utilizado também na matemática, que o nosso alfabeto completo ele tem 26 letras, Entraram as letras K, W e Y. Antigamente eram só 23 e agora ao todo são 26. Já há algum tempo, 26 letras. E aqui embaixo eu coloquei também uma outra representação, que é o conjunto dos números ímpares. Aí eu coloquei, letra I maiúscula, sinal de igualdade, abro chaves, e começa a listar os elementos que pertencem ao conjunto, como são números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. E perceba que esse conjunto numérico ele é infinito. E se ele é um conjunto infinito, eu finalizo com reticências e posteriormente eu fecho chaves. Os dois primeiros são conjuntos finitos, porque na região Sudeste eu tenho 4 estados e nas letras do alfabeto eu tenho ao todo 26 letras. Se são ao todo 26 letras e lá em cima, no exemplo do estado, são 4 estados, como eu consigo contabilizar, os dois primeiros são conjuntos finitos e o último, que é o conjunto dos números ímpares, é um conjunto infinito. O que eu estou fazendo na prática é representar conjuntos através de uma listagem de elementos. A gente fica nessa brincadeira de abrir e fechar chaves, porque são os elementos que estarão lá dentro, entre chaves, que estarão listados e pertencentes a determinado conjunto. Tudo bem? Seguindo. Já que nós entendemos o que é a noção de conjunto e também entendemos alguns exemplos, para caracterizar essa representação de conjuntos, agora nós iremos falar sobre as possibilidades para representar um conjunto, tá? Vou terminar de apagar aqui
e a gente já vai começar essa nova análise. Vamos lá. Quais são as possibilidades para representar conjuntos? Falamos em duas. A primeira você já conhece, porque foram os meus exemplos, essa utilização de representação através de uma listagem. E quando nós falamos em listagem de elementos, representa na prática representar os elementos que pertencem a um conjunto através de uma lista. Essa lista terá os elementos que pertencem àquele conjunto. Então, os elementos que pertencem ao conjunto farão parte desta lista. Exemplo, se eu quero caracterizar por listagem o conjunto A, letra maiúscula do alfabeto, sinal de igualdade, eu abro chaves, começo a listar os elementos e quando eu achar conveniente a finalização, se eu abrir, eu preciso fechar chaves. Note que aqui eu não terminei com reticências, então eu sei que esse conjunto é um conjunto finito, porque dá para contar quantos elementos eu tenho nesse conjunto. Ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tudo bem? Agora, dá para pegar esse conjunto A que nós acabamos de representar e representá-lo de uma outra maneira, através do famoso diagrama de Venn. Quando você tem que representar conjunto através de um diagrama, é porque você vai representar os elementos que pertencem a um conjunto através de um círculo. Então, o diagrama nada mais é do que uma representação gráfica do seu conjunto, em que você vai desenhar um círculo, que a gente sabe que na prática, nunca sai perfeito, mas o que vale é a intenção. E após você desenhar o seu diagrama, você precisa identificar qual é o conjunto que você está representando. Se a nossa intenção é representar o conjunto A, eu coloquei aqui, letra A maiúscula para denominar o meu conjunto que eu estou representando. E se os elementos que pertencem ao conjunto A são 1, 2, 3, 4 e 5, é porque eles estarão inseridos naquele diagrama. Então, os elementos que pertencem ao conjunto farão parte deste círculo. E está aqui a nossa caracterização. Só que, quando você percebe a importância da utilização do diagrama, é quando você tem pela frente uma questão envolvendo operações com conjuntos. E o que vai acontecer na prática é, se você tiver uma questão envolvendo operação com conjuntos, é porque, inevitavelmente, você terá mais de um conjunto. Pode ser 2 ou até mesmo 3. Consequentemente, você não vai representar apenas um diagrama, mas vai representar mais outro diagrama ou até mesmo um terceiro diagrama. Mas é importante ressaltar que quando nós falamos na representação por diagrama, essa representação ela é mais utilizada, sem dúvidas. Por que ela é mais utilizada? Porque facilita a nossa visão sobre as operações envolvendo os conjuntos mencionados. Então, quando nós resolvermos questões envolvendo conjuntos, provavelmente a decisão será pela representação do diagrama. Seguindo. A partir do momento em que você já sabe qual é a noção de um conjunto e também já sabe as formas para representar, e nós iremos privilegiar essa forma que é a utilização do diagrama, agora nós passaremos adiante para verificar o próximo conceito. O próximo conceito é falar sobre igualdade envolvendo conjuntos. Olha só o que eu coloquei na tela. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Eu tenho o meu consagrado conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho o conjunto B, formado pelos elementos 1, 4, 5, 3 e 2. E muita gente fica na dúvida, professor, será que aqueles conjuntos apresentados são iguais? Será que o conjunto A é igual ao conjunto B?
eu digo a você com segurança que esses conjuntos, sim, eles são iguais. Por quê? A definição é: para que dois conjuntos sejam iguais, eles precisam possuir os mesmos elementos, independente da ordem que esses elementos são apresentados. Ah, professor, agora eu acho que eu entendi. Porque aqui eu tenho o elemento 1 tanto no A como também no B. Eu tenho o elemento 2 tanto no A como no B. O 3 também aparece no A e aparece no B. O 4 aparece no A e também no B. E o 5 também aparece no A e aparece no B. Tudo bem que esses elementos estão dispostos não na mesma ordem, mas a definição é: dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu poderia ter um conjunto C assim, ó. 5, 4, 3, 2 e 1. E aí o detalhe é: estes elementos do conjunto C são exatamente os elementos dos outros dois conjuntos. Ainda que esteja apresentada em uma ordem diferente, por serem os mesmos elementos, eu até poderia estender essa relação e dizer que nós temos agora uma igualdade envolvendo três conjuntos. Detalhe importante: os elementos numa listagem, quando são representados, e caracterizam um conjunto, eles podem ser separados por vírgula, mas também podem ser separados por ponto e vírgula. Em hipótese alguma eu vou utilizar traço, barra contra barra, hashtag, e comercial, nada disso. Se eu quero separar os elementos de uma listagem, será a utilização da vírgula ou do ponto e vírgula para fazer essa separação, tudo bem? Agora, trago aqui uma observação bem importante. A observação é: a quantidade de vezes que os elementos aparecem não é importante. Se forem os mesmos elementos, os conjuntos serão iguais. Aí aqui eu trouxe outro exemplo para você entender melhor essa ideia. O conjunto C é formado pelos elementos 1 e 2. O conjunto D é formado pelos elementos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 e 2. E aí vem a pergunta: será que esses conjuntos também são iguais? Digo a você que também são iguais. Mas, professor, no meu conjunto D, o elemento 1 ele aparece 3 vezes, enquanto o elemento 2 ele está aparecendo 5 vezes. Ainda assim eles serão iguais? Sim, porque olha só a observação: a quantidade de vezes que os elementos aparecem não é importante, porque se forem os mesmos elementos, os conjuntos serão iguais. Portanto, também posso chegar à conclusão que neste exemplo aqui de baixo, o conjunto C é igual ao conjunto D. Beleza? Maravilha! Vamos agora para o próximo assunto. O próximo assunto bate uma saudade da época do colégio, né? Porque a relação de pertinência a gente exercitava bastante, nas séries iniciais. E olha só, ela está de volta para você relembrar aquele momento marcante do colégio que você adorava estudar matemática, Só que não. Pelo contrário, você ficava esperando, aguardando ansiosamente a hora do recreio, do intervalo, para poder aproveitar, mas era um pouquinho chato, estudar matemática, mas espero que agora não seja mais, Vamos lá então. Vou falar sobre relação de pertinência. Na prática, a relação de pertinência é brincar de pertence ou não pertence. Então, o que visa? Qual é o objetivo de uma relação de pertinência? A relação de pertinência, ela compara cada elemento em relação ao conjunto. Ah, tá. Então, se eu tiver a comparação de um elemento em relação a um conjunto, é porque nós estamos utilizando uma relação de pertinência.
Se a brincadeira é de pertence ou não pertence, tá aí para você os dois símbolos para você matar a sua saudade. Esse primeiro símbolo aqui, ó, pertence, e o outro é o famoso não pertence, né? Tem a proibição ali, então não pertence. Exemplo. Temos aqui dois conjuntos, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Como estamos comparando elementos em relação ao conjunto, então a gente vai utilizar a relação de pertinência. Para que um elemento pertença ao conjunto, ele precisa fazer parte dele. Ele precisa estar listado, inserido naquele conjunto. Então vamos lá. O elemento 0, ele faz parte do conjunto A? Não. Então 0 não pertence ao conjunto A. Porém, o 1 faz parte, então ele pertence. O 2 também faz parte, pertence. O 3 também faz parte, pertence. Porém, 4 e 5 e 6 não fazem parte do conjunto A. Então, o 4, o 5 e o 6 não pertencem. Agora verificaremos o conjunto B. O elemento 0, ele não faz parte do conjunto B. Então, 0 não pertence a B. Porém, 1, 2, 3, 4 e 5 são elementos que fazem parte do conjunto B. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 pertencem ao conjunto B. Porém, o 6 não está listado, ele não faz parte. Então, o 6 ele não pertence. E aí eu faço a seguinte brincadeira. Isso vai cair na tua prova? E aí o pessoal ri pra caramba e fala, lógico que não, professor. Aí eu falo, calma aí, isso pode cair sim, mas pode cair da seguinte forma, por exemplo. Vamos supor que você tenha que representar um conjunto D, em que o elemento x que fará parte desse conjunto, ele pertence aos números inteiros, tal que menos 2 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor que 4. Ah, professor, mas agora você está exagerando, porque aqui ó, você está falando de um conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. Professor, eu tenho que lembrar que existem inteiros positivos, inteiros negativos e o famoso inteiro nulo, que é o zero. É isso mesmo. E aqui ó, você percebe a importância da relação de pertinência. Esse elemento x que fará parte do nosso conjunto D, ao mesmo tempo que ele tem que ser, que ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, ele tem que obedecer essa relação de intervalo aqui, ó. Porque o menos 2 tem que ser menor ou igual a esse elemento x, e ao mesmo tempo esse x tem que ser menor que 4. Vou dar exemplo. Se eu escolher menos 3 para colocar aqui ó, no lugar do x, é só a gente verificar se aquela relação procede. Menos 2 é igual a menos 3? Não. Menos 2 é menor que menos 3? Também não. Então, menos 3 ele não serve. Agora, se nós colocarmos aqui no x o menos 2, menos 2 não é menor que menos 2, mas é igual. Então, por enquanto, nos atende. E o menos 2, ele é menor que o 4. Então, eu já sei que no meu conjunto D, nós teremos o primeiro elemento ali aparecendo, que é o menos 2. Assim como, se eu colocar aqui o menos 1, eu também consigo atender, porque menos 2 é menor ou igual a menos 1, é menor, né? Então, tá ok. E, ao mesmo tempo, o menos 1 é menor do que 4. Então, o menos 1 vai participar. Assim como o 0 também participaria, o 1, o 2 e o 3. E aqui eu fecho. Ah, mas professor, por que você não colocou o 4? Porque se eu coloco o 4 aqui, ó, olha a zebra que vai dar. Tudo bem, menos 2 é menor do que 4, porque menor ou igual, qualquer uma das duas situações, se for satisfeita, já está tranquilo, tá ok, né?
Então, menos 2 é menor que 4. Tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, esse 4 tem que atender essa outra relação. E aqui eu estou dizendo que 4 é menor que 4. E está errado. Porque deveria ser menor ou igual para que aquele 4 pudesse participar. Só que não é menor ou igual. Eu estou falando que tem que ser menor que 4. Por isso que o 4 não pode participar. E dessa forma, a gente finaliza com o 3. E aqui a gente percebe, então, a importância da nossa relação de pertinência. Tudo bem? Agora, nós iremos observar a relação de inclusão. Quando a gente fala sobre relação de inclusão, é porque estamos ressaltando a comparação entre conjuntos, tá? Agora, não é mais elementos em relação a um conjunto. Agora, a gente vai pegar conjuntos e vamos começar a analisar através dessa comparação, que é chamada de relação de inclusão. Como é que funciona, então, essa ideia? Primeiro, a relação de inclusão tem um objetivo, como eu acabei de falar. Ela compara conjuntos. Dessa forma, existem 4 símbolos que são utilizados nessa comparação. O primeiro símbolo é esse aqui, é o C de está contido. Se for com a proibição, é o não está contido. Se for o C ao contrário, é o contém. E com a proibição, é o não contém. Então, são 4 possibilidades de símbolos utilizados para caracterizar a relação de inclusão. Vamos ao exemplo, então. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A primeira pergunta seria em relação a essas 2 primeiras possibilidades simbólicas. Então, presta atenção para você não se perder. O conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, ele está contido, ou seja, totalmente inserido no meu conjunto B? Sim, porque dá para perceber que todos os elementos que são de A estão dentro de B. Aqui, claramente, eu estou percebendo que dentro do conjunto B se encontra o meu conjunto A. Então, eu digo para você que o conjunto A está contido no meu conjunto B. Beleza? Agora, vamos perguntar o contrário. O conjunto B, que é formado por esses 5 elementos, ele está contido, ou seja, está totalmente dentro aqui do conjunto A? Não. Por que não? Porque para que ele esteja contido no conjunto A, todos os elementos de B deveriam fazer parte de A. E isso não acontece. Porque 4 e 5 são elementos de B, porém não fazem parte de A. Então eu digo para você que o conjunto B não está... Opa! Quase que eu te enganei, né? O conjunto B, presta atenção, não está contido no meu conjunto A. Maravilha? Ótimo. Agora, a gente vai brincar com as outras 2 relações, que é o contém ou o não contém. Vou apagar, então, essa esquematização para poder fazer uma análise com você. Olha lá. Agora é contém, não contém. Continuo comparando os 2 conjuntos, o conjunto A com B e o conjunto B com A. O conjunto A formado por esses 3 elementos, né? O 1, o 2 e o 3, ele contém, agora a movimentação é contrária. O que é ele contém? O conjunto A, ele contém, ele traz para si todo o conjunto B para dentro dele? Não. Por que não? Porque 4 e 5 são elementos de B e que não estão dentro do A. Então, o A, ele não contém, ele não consegue trazer para dentro de si todo o conjunto B. Então, eu digo a você que o A não contém o B. Porém, se eu fizer a movimentação do B, perguntando se o conjunto B, que é formado por esses 5 elementos, se ele contém, se ele traz para si todo o conjunto A,
Eu digo que sim, ó. O conjunto B, ele contém, ele traz para dentro dele todo o meu conjunto A. Então, eu digo que o conjunto B, ele contém o conjunto A. Professor, ficaria mais fácil essa análise se eu fizesse diagramas? Com certeza. Se você fizesse diagramas, ficaria bem mais fácil. Quer ver só? O que eu vou fazer aqui? Eu vou representar cada conjunto por diagrama. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, ó, conjunto A, 1, 2 e 3. Falta representar o conjunto B, que é 1, 2, 3, 4 e 5. E nós havíamos percebido que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, o A está totalmente dentro do B. Está até indicado aqui para você. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Conjunto B. E perceba que o conjunto B é esse diagrama maior. E dentro desse diagrama maior, eu já tenho 1, 2 e 3. Só que falta o 4 e o 5. E o 4 e o 5 são elementos do conjunto B, mas que não fazem parte do conjunto A. Por isso que ele fica, ó, nessa região aqui. Porque 4 e 5 são elementos de B, mas que não fazem parte do A. Tudo bem? E agora a gente vai começar a brincar com essa relação de inclusão, porque você vai perceber que vai ficar muito mais fácil a brincadeira agora utilizando os diagramas. Então, vamos lá. Ó, se eu pergunto para você assim, olhando para o diagrama, o conjunto A, ele está contido, ele está totalmente dentro do conjunto B? Sim, dá para perceber, tá nítido, né? O A, ele está totalmente dentro do B. Então, o conjunto A está contido no B. Mas eu não posso falar o contrário. Não posso falar que o B está totalmente dentro do A, porque 4 e 5 são elementos de B, mas que não estão dentro do conjunto A. Então, por isso que eu falo que o conjunto B não está contido no conjunto A. Agora a gente vai brincar com contém e com não contém de novo. O conjunto A, que é formado por esses três elementos, que é esse diagrama menor, ele contém, ou seja, ele traz para dentro dele todo o conjunto B? Não, porque 4 e 5 são elementos de B, mas que não estão dentro do A. Então, o conjunto A não contém o B. Mas o conjunto B, que é esse diagrama maior aqui, ó, é o 1, 2, 3, 4 e 5, ele contém, ou seja, ele traz para dentro dele todo o conjunto A. Sim, ele traz para dentro dele todo o conjunto A. Então, o conjunto B, ele contém o conjunto A. Tudo bem? Ótimo! Estamos chegando aqui ao fim do nosso primeiro bloco. Muito obrigado pelos seus estudos, pela sua participação e pelo seu esforço. E daqui a pouquinho eu estou de volta com muito mais informação. Fique ligado que daqui a pouco eu estou de volta.